artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Então, está aí a fonte do próprio IPAM dando a definição do que é o órgão. Então, aí depois a terminologia, né, que é mais uma informação para você, mesmo que você não seja da área, vai que cai em um texto, naqueles tipos de texto que abrange diversos cargos, né? Então, já fica mais fácil o seu entendimento. O aluno que estuda para concurso, pessoal, ele tem que ser um aluno antenado. Ele tem que estar sempre lendo diversos tipos de artigos, de publicações, de revistas. Ele precisa ter um conhecimento geral de cultura, ok? É claro que você vai se concentrar mais nas disciplinas da sua área, da prova que você quer fazer, do seu concurso. Mas o que eu estou querendo dizer? O aluno que estuda para concurso, ele tem que ter uma visão geral, um pouquinho de cada assunto, porque isso facilita demais na interpretação de textos, não só na língua inglesa, mas na língua portuguesa ou em qualquer outra língua estrangeira, ok? Você ter esse conhecimento de mundo. Então, aí você observou claramente, né, no segmento que nós vimos, na terminologia, que a assertiva ela concorda realmente com a mensagem textual, ok? Que o IPAM ele é realmente um órgão importante e a responsabilidade dele é proteger o patrimônio cultural nacional, evitando o quê? Decaying. O que significa decaying? A sua decomposição, o seu apodrecimento, que os prédios decaiam, que as mobílias sejam destruídas e as pinturas desapareçam, certo? Então, ele protege o patrimônio cultural da deteriorização, decaying, ok? Gabarito da questão, certo. Então, gente, como é que está até agora? Você está conseguindo acompanhar direitinho? Tem alguma dúvida? Qualquer coisa, é só me escrever, tá? É só me passar um e-mail que eu sempre respondo. Os alunos que já têm me enviado e-mail sabem disso. Eu sempre respondo os e-mails, ok? Vamos então para a próxima questão. 26. Let's see. Questão 26, ela diz assim: A possible title for this text can be A Form of Cultural Heritage. Um possível título para este texto pode ser Uma Forma de Herança Cultural. Então, gente, numa questão como essa, toda vez que você observar em uma prova uma questão que fala de tema, aqui no caso ele já vem citando o tema, ele só pede para você concordar. Você acha que esse tema aqui poderia ser do texto? Você acha que tem alguma coisa a ver? Sim ou não? Me dê sua opinião, né? Então, existem também de outra forma. Por exemplo, ele fala, quando é outro tipo de elaboradora, ele pode citar várias opções, A, B, C, D, E. Qual dessas você acha que se adequa mais para ser o tema do texto? Né? Também já é uma outra forma que eles falam, que as elaboradoras usam para essa questão do tema. No caso aqui do CESP, você só vai ter que dizer que é certo ou errado. Então, é o tipo de questão que ela explora o conhecimento do aluno ou do concursando sobre o texto em geral. Quando ele fala do tema, ele está querendo que você diga para ele que você sabe do que está falando o texto, que você realmente sabe o que o assunto está tratando. No caso, né, nós observamos, que ele já citou aqui, que o tema ele poderia ser uma forma de herança cultural. Será que pode ser esse o tema do texto? Já que aqui o texto ele não tem tema, né? Então, será que pode ser esse o tema do texto? Bem, qual é a minha dica neste caso, quando cair esse tipo de questão? Você vá e olhe os enunciados das outras questões. Por que você olha o enunciado das outras questões? Porque lá no enunciado das outras vai estar falando justamente das principais coisas que tem no texto, o principal objetivo do texto. Porque a elaboradora ela não vai colocar nos enunciados coisas que não são de menos importância que tem no texto. Ela vai explorar justamente os pontos que chamam mais atenção, os pontos mais importantes. Esses pontos é que ela vai jogar no enunciado. Então, você olha os enunciados e, baseado nos enunciados, se o texto for longo, aqui não, porque é um texto curto, você com certeza já está sabendo do que trata. Mas quando o texto for longo, para você ter mais segurança, mais confiança de que realmente pode ser aquele tema, então olhe os enunciados, que eles vão te dar uma boa luz sobre o assunto, ok? Bem, o que é então que nós vimos nos enunciados passados? Nós vimos que falou da preservação cultural, nós vimos que falou de prédios de interesse arquitetônico e nós vimos que falou do IPAM. E como nós acabamos de ver na terminologia, o que significa o IPAM? Ele é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né?
Ora, então aí já está dizendo tudo, gente. E pelo que você viu no texto, pelo que você viu dos outros enunciados, né, que realmente, para que é que serve o IPAM? Ele serve para proteger, né, é uma preocupação que as autoridades governamentais elas tiveram e têm, né, que o patrimônio cultural nacional ele seja protegido, certo? Principalmente os edifícios de valor arquitetônico, da deteriorização, porque eles são a nossa herança cultural, certo? Então, realmente tem tudo a ver mesmo. O tema pode ser uma forma de herança cultural, a form of heritage culture, ok? O gabarito, então, dessa questão está certo, gente. Tem tudo a ver o tema que ele citou com o que a gente viu no texto, certo? Gabarito, certo, certíssimo. Bem, gente, então aqui nós terminamos as questões de interpretação. Nessa prova, você deve ter observado aí que o CESP ele fez assim uma divisão. Primeiro ele colocou as questões de interpretação e as próximas questões que nós vamos ver, elas vão ser mais de gramática, ok? Então agora nós vamos dar uma pequena pausa, let's go to a break, e quando a gente voltar, a gente continua com as questões, a gente vê então as questões de gramática, ok? See you!